Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade apologética. Hoje eu quero analisar com você um áudio de um jovem adventista. Ele provavelmente nasceu dentro da organização e ele resolveu compartilhar alguns sentimentos dele comigo. Veja, ele sabe quem sou eu, ele entende o que eu faço e ainda assim ele resolveu compartilhar algo comigo. Então eu quero que você assista este vídeo até o final, que eu separei aqui 6 pontos que eu observei sobre a fala dele. Então nós vamos comentar e dar publicidade a estes pontos que eu marquei aqui, porque eu entendo que você precisa saber disso, tá ok? Gente, rapidamente aqui os meus recados. Você está vendo aqui na frente a série apologética. Nesse mês de março, de maneira exclusiva, nós conseguimos uma série dessa com 6 volumes e nós iremos fazer o sorteio aos nossos inscritos na plataforma do Apoia-se. Então, aqueles irmãos que estão lá, que nos ajudam a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, concorrerão ao sorteio desta belíssima série. Se porventura você ainda não faz parte da nossa família e quer ser nosso colaborador e participar dos sorteios, vai lá, se inscreva na plataforma do Apoia-se. Todo dia 30, às 22 horas, aqui no CACP Vídeos, nós estamos realizando estes sorteios. Outra coisa importante é o nosso app, aplicativo gratuito, para você ter o melhor da apologética aí na plataforma do seu celular, aí na palma da sua mão. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Quero que você entenda que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço aqui é para produzir o maior número e melhor número de materiais apologéticos de maneira gratuita. Então você tem aqui no canal mais de 3.000 vídeos, você tem o aplicativo do CACP gratuito e você tem o nosso site, o cacp.app.br, com 25.000 artigos, também tudo gratuito, tá bom? Se você quer PDFs, você pode se cadastrar comigo aqui no nosso Zap apologético, que eu mando sempre materiais para os cadastrados, também nossos grupos, ou dentro do site do CACP tem lá uma página só de PDFs, com bastante material para você crescer na graça, no conhecimento, tá bom? Vamos ouvir aqui o nosso irmão e já eu volto para comentar. Bom dia, irmão. Passando aqui para deixar um parecer. Admiro muito o trabalho de vocês, de verdade. Gosto muito como vocês explanam as escrituras e falam o que muitos têm medo de admitir. Eu vou ser bem sincero, irmão. Eu sou adventista do 7º dia e eu concordo em muita coisa que o irmão fala. Porque tem muita coisa errada na igreja adventista, que as pessoas querem tapar os olhos, fechar a boca e fechar os ouvidos, e não querem aprender, não querem discutir. E se a gente inventa de tentar discutir, comentar sobre esses assuntos, eles ficam querendo que só falta excomungar a gente da igreja, entende? Então é falta de pesquisa, de conhecimento, é falta de realmente procurar saber a verdade, porque tem muita coisa que a igreja adventista mudou, tá muito diferente, sinceramente. É muita coisa diferente. Eu te digo assim, ó. Eles pregam tanto sobre a Ellen White, chegam a adorar a Ellen White como se fosse uma santa. Então, se na realidade a Ellen White viesse pra igreja agora, ela não seria aceita. Mudou muita coisa. Eu parabenizo vocês pelo estudo, por tudo que vocês vêm fazendo. E não importa. Não importa quantas pessoas venham dizer que vocês estão errados, que vocês estão falando bobagem ou besteira. Continue fazendo, porque quando a gente diz a verdade, o mal ele estremece, o mal começa a ficar agitado. Por isso que quando... É como se cutucasse um vespeiro, é mais ou menos isso, é bem assim que eles são. Infelizmente são tudo lobo em pele de cordeiro. Eu faço parte dessa equipe aí, por quê? Porque eu tenho muitos amigos ali, muitas pessoas que eu gosto bastante, mas é um lugar assim que até eu me sinto bem. Mas tem muita coisa que eu não concordo mesmo. Mas isso é uma opção minha, cada um tem direito de ir e vir aonde quer. Mas parabenizo vocês por tudo que vocês vêm fazendo aí. Deus continue abençoando. Bem, como você percebeu, eu alterei a voz, alterei a velocidade do som para ninguém identificá-lo. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a espontaneidade
e sinceridade deste indivíduo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu começo meio de trás para frente, comentando a última frase dele, porque ele fica na igreja. Então ele ainda está dentro do Adventismo, porque ele tem muita gente que ele ama lá dentro, que ele gosta, e por isso ele ainda se sente bem. Mas o que está fazendo ele sofrer são as coisas que ele está vendo. Então veja, não é que nós estamos falando apenas. Uma pessoa, no caso aqui que está depondo, está dizendo que o que nós estamos falando que é, ele está vendo e observando de fato dentro da organização. E aqui, eu já disse aqui em outras oportunidades, veja, é este tipo de adventistas que nos manda a maior parte dos materiais que nós temos aqui. Veja, senhoras e senhores, eu tenho aqui toda a bibliografia da Igreja Adventista. Eu acho que a maioria dos pastores adventistas não tem todos os livros como nós temos aqui. Eu tenho material que refuta o adventismo, mas esse outro material que eu acabo recebendo, em forma de vídeos, comentários em podcasts, é adventistas que mandam para mim. Por exemplo, como é que eu sei que o Rodrigo Silva, no meio de um podcast de 4 horas, no minuto 3.5, diz tal coisa, que o ateu vai para o céu? É óbvio que eu não tive tempo de assistir tal podcast, mas os adventistas que assistem e ficam revoltados com tamanha heresia é que mandam para eu comentar. Eles pedem para eu comentar. Então aqui o primeiro ponto, o segundo ponto que eu quero observar, o primeiro é que o porquê ele fica, e muitos ficam. O segundo é que o que falamos aqui, muito do que dizemos, é denúncias de próprios adventistas do sétimo dia. E eu digo mais, na minha opinião, este indivíduo, esse irmão aqui, já está salvo. Ele já viu a verdade. Isso aqui já, ao meu ver, é uma pessoa que já nasceu de novo. Deus já abriu os olhos dele. E olha que ele mostra que ainda está resistindo dentro da organização porque ele está esperando o momento. Ele ainda tem muita gente que ele ama, ele ainda tem muita gente que ele gosta, mas ele já sabe que o negócio ali não é correto. Tá? Então, veja como é que o processo começa. E é claro, agora, até ele acabar saindo e ir para uma igreja, precisa todo de um arcabouço de estrutura para chegar lá. Inclusive uma igreja que tenha condições de abrigá-lo, que possa entendê-lo. Por isso que eu sempre falo aqui para os pastores, estudem apologética. Saibam tratar com esse público. É um público que ninguém evangeliza, e são milhões. No Brasil, dos 210 milhões de habitantes, 95% tem religião. Então a apologética é imprescindível ao trabalho de evangelismo. A terceira coisa que eu observei na fala dele é que quando ele quer discutir ou discordar de alguma coisa doutrinal dentro da igreja, ele falou de punição e excomunhão. Então, o caso que ele está colocando aqui é que se alguém for questionar o juízo investigativo, o sono da alma, a inerrância de Ellen G. White, essa pessoa é perseguida, punida e excomungada. Então vejam o nível ditatorial do adventismo do sétimo dia, como ele é sectário e persecutório. Ele persegue o indivíduo, o movimento. Quarta coisa que eu observei aqui, na fala dele, ele diz assim, precisamos procurar saber a verdade. O que ele tem notado? Que o que o adventismo faz não está pautado na verdade. Não está pautado na sola escritura, mas sim em ideologias e teologias humanas. Então veja, esse é um rapaz que está numa teodiceia, ele está à procura de um relacionamento mais profundo com Deus que vai além do que o que a igreja adventista está propondo. E glória a Deus pela vida dele, porque ao meu ver, ele já está achando e encontrando isso. Quinta questão, ele coloca com todas as letras explicitamente
que dentro do Adventismo, de fato, Ellen G. White é idolatrada como uma santa. Eu vou repetir. Ellen G. White, dentro do Adventismo, é idolatrada como uma santa. Então, ele coloca a problemática dessa divinização do ser humano como inerrante e santo vindo da parte de Deus, quando, na verdade, não teve nada disso. Por fim, ele termina usando uma frase muito forte. Ele fala assim, vespeiro de lobos. Ele usa exatamente esta expressão, ipsilitre, vespeiro de lobos. Então, vespeiro porque eles vêm zumbindo na cabeça da pessoa. Lobo porque eles querem devorar o indivíduo. Ele deixa claro que muitas vezes, na hora que ele está ali naquele embate, discordando, discutindo, eles vêm em cima dele como um vespeiro feroz e de lobos, querendo destruir o indivíduo. Então, muitas vezes, o adventismo é exatamente isso. A definição está perfeita. Um vespeiro de lobos. Para findar, eu quero dizer o seguinte. Esse tipo de consciência que este irmão chegou, ele chegou graças ao trabalho apologético que tem sido feito. Apesar de alguns atrapalharem um pouco, nós temos aí, desde a década de 70, 80, com o pastor Nathanael Rinaldi, o Instituto Cristão de Pesquisas, este trabalho florescendo. E agora nós temos, depois da década de 90, outros institutos apologéticos, entre eles nós estamos aí, o CACP, e toda essa apologética, essa refutação que é feita dia a dia, constantemente, acaba chegando aos indivíduos. No primeiro momento, como disse Augusto Conte, há a rejeição, depois a acomodação e, por fim, a aceitação. Resumindo, o que Augusto Conte está dizendo é que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tudo o que está acontecendo hoje no adventismo, e tendo crentes adventistas com esse nível de desprendimento e mentalidade, que logo, se Deus quiser, ele não estará mais lá, é pelo trabalho da apologética. E eu reitero aqui, é impossível um adventista, crendo nisto cremos, nos pontos doutrinários da organização, crendo que Ellen White é inerrante, crendo em juízo investigativo e etc., e ainda assim ser salvo. Mas quando ao, digamos assim, despertar do indivíduo, como aconteceu com esse menino aqui, aí o processo de salvação, ele acontece e acontece apesar das heresias do adventismo. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a despertar. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu estava lá no podcast do pastor Tarles Elias, ele falou assim, não, mas e se você for uma senhorinha com pouco conhecimento e estiver lá dentro, e aí? Eu falei, mesmo a gente sendo um senhorinho ou uma senhorinha, nós não vamos aceitar. Vamos ler a Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 2 e Primeiros Escritos, página 35. Nós não vamos aceitar isso. Nem uma senhoria, nem um senhorinho, nem um jovenzinho vai aceitar misturar o sola escritura com sola Ellen G. White. Porque o Espírito de Deus não aceitará a mentira. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então a pessoa não vai ficar cativa a isso. Este moço aqui que vocês ouviram o depoimento dele, você já sente exatamente o que estou dizendo. Então é possível alguém se salvar lá dentro? Positivo. É possível se salvar crendo naquilo? Impossível. Impossível. Então, gente, nós estamos aqui trabalhando e dizer aos adventistas que nós os amamos. Eu tenho aqui no meu WhatsApp mais de 500 ex-adventistas que Deus me deu graça de ajudá-los a sair de dentro da organização. Mais de 500. Está entendendo? E eu fico muito feliz com isso, porque eles já estão congregando, estão em outras igrejas, não perderam a fé, porque eu sempre falo que é fácil tirar a pessoa da seita.
Mas e depois? Como é que você vai fazer com o encaminhamento? Tem que encaminhar. Porque ela não pode só sair da seita. Ela tem que sair da seita e ir para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tá bom, gente? Ao irmão que mandou esse áudio para mim, meu querido, muito obrigado. Você é o motivo do nosso trabalho. Suas palavras são motivadoras para nós, motivacionais. Que Deus te abençoe. O teu nome estará no nosso caderno de oração. Estaremos orando por você e pela sua família. Que Deus logo complete esta obra na sua vida. Um grande abraço para você e para todos os espectadores. E se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.